Fala pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula dessa playlist que eu estou preparando para vocês de conhecimentos específicos para a prova do SEC Bahia, que vai acontecer dia 29, né? E hoje é dia 3 de março, estou gravando essa aula e parabéns por estar seguindo essa playlist que eu tenho certeza que vocês vão aprender absolutamente tudo de uma forma descomplicada, sem lero-lero. Vocês vão aprender de uma forma didática, sem precisar ficar se esforçando para decorar nada, porque decorar é diferente de entender. Então, antes de começar a aula, eu vou explicar como eu vou separar isso daqui para vocês não se perderem. Eu tô com o edital aqui na mão e o edital ele tem vários tópicos de conhecimento específicos, mas eu vou reunir todos os tópicos e colocá-los em um bloco. O primeiro bloco aqui será o bloco da administração pública. Então eu vou deixar vocês afiadíssimos em não administração pública no sentido pejorativo de leis pesadas, mas eu vou pegar todos os tópicos e as leis que estão aqui dispersas e uni-las no bloco da administração pública. Segundo bloco, eu vou trazer a administração no sentido amplo. Não estou falando da administração pública, vou falar da administração das empresas também. Da administração da nossa própria vida, né? Que a gente precisa administrar a nossa própria vida. A gente planeja, a gente dirige, a gente controla as nossas metas. E a ideia é separar em blocos. Por quê? Porque fala, pô, eu já vi tudo que o edital poderá me cobrar sobre a administração pública, inclusive as leis. Eu já vi tudo que o edital pode me cobrar sobre estrutura organizacional, funções administrativas, que é essa administração de faculdade, de bacharel, né, das empresas privadas. O terceiro bloco eu já quero trabalhar mais com os princípios e algumas leis sobre educação, né? Sobre a criança, sobre o adolescente. Então aí vem LDB, vem ECA. Então é isso. Essa é a organização do curso. Esse primeiro bloco eu vou estar deixando disponível aqui no YouTube para vocês. Espero que vocês gostem. Vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo para vocês terem acesso à playlist completa. Esse bloco eu não tenho certeza se vai ter 2, 3, 4 aulas, não sei. Mas nesse bloco 1, vocês vão aprender tudo sobre administração pública, direta, indireta, o que é administração pública e as leis que estão no seu edital. Então você vai sair daqui afiado. Beleza? Pega um cafezinho, esteja pronto e vamos nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo certo? Tudo certo? Boa. Bom, pessoal, primeira aula, Lei 9784. Afinal, do que se trata a Lei 9784? A Lei 9784, galera, ela trata sobre a administração pública no âmbito federal, tá? Ela traz princípios e normas a serem seguidas pela administração pública. E depois vocês vão entender o que é quem compõe a administração pública, mas é importante que vocês entendam que a Lei 9784, ela ajuda a normatizar, a trazer princípios para que a administração pública tenha um rito a seguir. Já pensou que estranho seria se cada administrador, cada funcionário público fizesse, ou um órgão público fizesse aquilo que bem entendesse? Então é preciso ter princípios para quê? Para evitar o abuso de poder do Estado, para evitar o abuso de poder no Estado. Entende? A Lei 9784 ela veio para trazer essa tranquilidade, esse espírito para a administração pública. Mas como é que ela traz isso? Ela traz isso em forma de princípios, tá? Ela faz isso em forma de princípios e estruturas. A Lei 9784, quando cair na sua prova, você já pensa na administração pública, mas em quê? Nos princípios que vocês verão daqui a pouco, tá? Os princípios e normas para a administração pública. Beleza? Só que antes de trazer os princípios, eu vou conversar com você sobre a aplicação da Lei 9784. Então, a aplicação da Lei 9784, onde essa lei é válida, essa lei funciona, onde eu posso recorrer a essa lei. Essa lei, ela dispõe, né, ela é aplicada na administração pública da União. Por isso que eu até frisei aqui, ó, âmbito federal. Aqui em cima vocês vão ver aqui, ó, âmbito federal.
Por que âmbito federal? Porque a Lei 9784, ela se aplica na administração pública da União. E aqui vocês não sabem ainda o que é a administração pública direta e indireta, mas vocês vão saber. Mas para a Lei 9784, guarda isso. Ela é aplicada na administração pública da União, tá? Vou até grifar aqui, da União. E essa administração pública direta ou indireta. Vocês vão entender o que é a administração pública direta e indireta de uma forma bem simples. Mas Lei 9784 trata sobre a administração pública e os princípios a serem seguidos. Para quê? Para evitar o abuso de poder do Estado. Mas onde é que eu consigo aplicar essa lei? Essa lei ela é aplicável na administração pública da União, na administração pública federal, seja direta ou indireta da União. Fechou? Só que essa lei, ela também tem um caráter, né? Que as leis, elas sempre têm exceções. Ela tem um caráter supletivo, né? Caráter supletivo ou subsidiário. Lembra quando você tá fraco, tá faltando alguma coisa no seu corpo e você tem que tomar um suplemento? Suplemento vem de suprir, supletivo vem de suprir, subsidiar vem de ajudar. Então, o caráter subsidiário da Lei 9784 é na falta, tá? Então aqui eu vou colocar na falta, vou até colocar assim, ó, porque é uma exceção, né? Vou colocar aqui embaixo. Porém, na falta de leis municipais, estaduais, que normem sobre a administração pública, a Lei 9784 ela é aplicável, tá? Então, porém, na falta de normas sobre a administração pública do Estado ou do município, tá? Estado ou município. Porém, na falta de normas sobre a administração pública do Estado ou do município, ela não, vou botar o nome da lei para vocês não esquecerem. A Lei 9784 pode ser usada, tá? Então, Lei 9784, aplicação à administração pública direta e indireta da União. Porém, na falta de normas estaduais, municipais, eu posso aplicar essa lei, tá? A Lei 9784. E o nome dessa exceção é caráter supletivo, caráter subsidiário, beleza? Que é justamente na falta de uma, a gente vê a outra, beleza? E agora aqui a gente vai para os princípios e algumas normas, né? Entenda espíritos, propriedades, princípios de lei como a alma, tá? É aquela coisa que não está inserida, mas a gente espera que esteja inserida, entende? Não é uma coisa, não é um objeto que você coloca, é um espírito que você espera que as pessoas tenham, que as pessoas sigam, tá? E aqui a gente tem alguns princípios, tá? Da Lei 9784. Eu vou estar trazendo aqui para vocês. Princípios. E esses princípios, como eu disse, é para garantir um rito da administração pública, né? Para o Estado não abusar o poder, pelo menos em lei, e fazer o que ele bem quer. Então, princípios da Lei 9784. Olha, esse princípio, eu costumo dizer que ele é muito fácil, tá? Os princípios são muito fáceis e eu vou te explicar por quê. Fácil. Eu vou te dizer aqui os 5 principais princípios da administração pública, tá? O fácil, por que é fácil? Porque o primeiro princípio é a finalidade, tá? Finalidade, e aqui vai ter que usar esse mnemônico fácil ao seu favor. Então é fácil. O primeiro F, finalidade. O outro, ampla defesa, tá? Um princípio de ampla defesa. Contraditório. Interesse público e legalidade.
legalidade. Então, princípios da Lei 9784. Você lembra você monta aqui no caderninho aqui, ó, fácil. Do fácil você vai lembrar finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, legalidade, tá? Esses são os 5 principais princípios que vocês vão sair dessa aula. E eu quero que vocês saiam da aula sabendo-os de cabeça. Finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, legalidade. E aí vem outros que eu não julgo ser tão importantes assim, mas eles podem aparecer, tá? E eu consegui decorar eles dessa forma aqui, ó. Eu coloquei aqui o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade, isso cai muito, tá? Então, e é um nome que não é difícil de decorar, porque é um nome diferente para estar em lei, né? Razão, proporção, razoabilidade e proporcionalidade, tá? Tem também a motivação, segurança jurídica e eficiência. Olha, dica de prova. Os princípios que eu coloquei do lado aqui esquerdo, princípio fácil, ele é de boa de decorar. Finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, legalidade. Esses aqui, eles também caem em prova, tá? Esses aqui também caem em prova. Mas são princípios que, se você bater o olho, dá para sacar que é o princípio de uma lei que trata sobre a administração pública. Razoabilidade e proporcionalidade. Pô, um nome desse não dá para esquecer. Parece matemática, mas está em uma lei. Então, bater o olho nesse razão, proporção, cara, pode confiar que é um princípio da Lei 9784. Motivação é importante. Segurança jurídica e eficiência. Tem mais princípios dessa lei. Só que eu acho que com esses 9 que eu coloquei aqui, decorando esses 5, que é fácil, e esses 4 aqui, vocês matam a pau, tá? Vocês matam a pau e pode ir tranquilo para a prova, beleza? E se cair algo diferente disso, pô, se você já sabe, eu quero que você saia da aula entendendo o espírito da lei. A Lei 9784 trata sobre a administração pública. Mas do que ela trata? Ela trata sobre a estrutura, trata sobre os princípios e as normas. Para evitar o quê? Para evitar o abuso de poder do Estado. Então, a Lei 9784 é isso, tem que estar na cabeça. Segunda coisa, vai estar tratando sobre a... Segunda coisa, vai tratar sobre a aplicação. A aplicação vai ser na administração pública indireta e direta de quem? Da União, tá? Da União. Outra coisa importante, caráter da lei. A lei possui caráter supletivo, subsidiário? Sim, porque a gente viu que se em estados, em municípios, estiverem faltando esse tipo de lei, ela pode ser usada com esse caráter supletivo e subsidiário, sacou? E os princípios, cara, os princípios da lei. Fácil, finalidade, né? Finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público e legalidade. E os outros 4, né? Que é razoabilidade, proporcionalidade. O outro, que é a motivação. O último, que é a eficiência e a segurança jurídica. Então, esses são os principais princípios da Lei 9784. Beleza? E aqui vou para uma possível pegadinha de prova, tá? Possível pegadinha de prova. Essa lei, ela pode ser usada no poder judiciário e legislativo? Essa lei pode ser usada no poder judiciário e no poder legislativo? Eu vou dizer para vocês que a Lei 9784 ela pode sim ser usada no poder judiciário e no poder legislativo. Só que entendam, poder é diferente de processo. Isso eu não acredito que a IBFC seja esse tipo de banca que vai cobrar esse tipo de diferença, mas acho importante trazer. A Lei 9784, ela é aplicada no poder judiciário e legislativo, por quê? Porque o poder legislativo ou judiciário, ele tem inúmeras funções, N funções, tá? Ele tem N funções. O poder tem N funções. E o fato do poder ter N funções faça com que
apesar de ser um poder judiciário ou legislativo, ele tenha funções administrativas. Ele precisa ter alguém para comandar, para administrar as pessoas, precisa ter uma organização. Dentro do poder judiciário vão ter ali processos administrativos, tá? Só que é o poder. Quando eu falo poder, é toda a estrutura, tá? Quando eu falo processo judiciário, processo legislativo, o processo, a Lei 9784, ela não... Então, eu vou até colocar aqui bonitinho, ó, o processo judiciário e processo legislativo, né, não cabe a atuação da Lei 9784. Não cabe, não. Por que não? Porque o processo, eu vou até colocar aqui, ó, o poder judiciário legislativo cabe o uso da Lei 9784. Por quê? Porque o poder, essa aqui ficou boa, o poder é amplo. É uma estrutura ampla. Agora, se eu estiver falando de processo judiciário ou legislativo, a Lei 9784 ela não pode ser usada. Por quê? Porque processo é estrito. Quando eu falo processo, eu estou reduzindo, eu não estou falando mais do poder, da estrutura, do juiz, dos funcionários que trabalham no fórum ou no poder legislativo, não. Eu estou falando de processo. Eu estou falando de algo estrito, algo que foge da administração pública, tá? Desse âmbito da Lei 9784, pelo menos. Beleza? Então, se falar poder judiciário ou poder legislativo, a Lei 9784 ela pode ser usada. Agora, processo judiciário e legislativo, não. Por quê? Porque o processo é algo estrito, é algo, como eu posso dizer, é algo bastante peculiar, tá? É algo bastante estrito. É o meio do poder, é uma ferramentinha do poder, que é o poder, eu estou me referindo a algo grande, né? Ao todo. Fechou? A minha aula é bastante assim, tá? Eu vou estar repetindo muitas vezes, não é para ser redundante, é porque assim você faz conexões, assim você não esquece, beleza? Então, Lei 9784, vimos do que trata a lei, vimos a aplicação da lei, vimos os principais princípios, lembra aí? Fácil, finalidade, ampla defesa, interesse público, contraditório, legalidade, motivação, proporção, razoabilidade, lembra de proporção, razão, esse negócio é Lei 9784, motivação, eficiência e segurança jurídica. Beleza? E vimos a diferença do poder legislativo e do poder judiciário. Onde é que essa lei é aplicada? Tá? Poder judiciário ela é aplicada, poder legislativo também é aplicada. Falou processo, igual o Toguro, ó. Processo não, porque, cara, o processo é um papelzinho, é algo estrito. Poder, eu tô falando do todo. Beleza? E agora a gente vai para fechar a aula com chave de ouro para vocês verem a ideia central e os principais princípios e as exceções e principalmente essa ideia de Lei 9784, vamos falar aqui da direitos e deveres, beleza? Eu tô com papo. E para finalizar a aula com chave de ouro, veremos aqui os direitos e deveres que a Lei 9784 ela estabelece. Bom, vamos lá. O direito que a Lei 9784 ela diz que todo mundo, né, na administração pública, se você sofrer algum problema, seja sendo acusado, seja sendo chamado para algum processo administrativo, você tem o direito de ser notificado. São direitos que caem em prova e que é bastante óbvio, né, ser notificado sobre aquilo. Beleza? O segundo direito é um direito a advogado. Só que aí que tá. Qual que é o asterisco deste direito? O direito ao advogado, se a prova disser que é obrigatório, não é obrigatório, tá? O direito ao advogado, ele é facultativo, tá? Isso aqui é importante, ele é facultativo. A ideia de ser facultativo é porque, às vezes, você não quer gastar dinheiro com advogado, um processo administrativo que está acontecendo, não sei dar um exemplo aqui, mas se estiver rolando um processo administrativo disciplinar, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, você tem o direito ou não de contatar um advogado. Agora, quando é obrigação, tá?
Quando é obrigação, quando eu sou obrigado a chamar um advogado. Cara, você é obrigado a chamar um advogado, especialmente em processos graves, tá? Especialmente em processos graves. E aqui já é um processo não mais no âmbito administrativo, já é um processo no âmbito judiciário, beleza? E aqui vem alguns deveres também, que eu separei 2 deveres importantes aqui. E esse dever aqui, ó, ele é do administrado, tá? Do administrado. Bom, primeiro direito, vamos lá. Primeiro dever, perdão. O primeiro dever, ele vai dizer que é dizer a verdade. Você não pode ser um pilantrinha que fala a verdade ou omite a verdade, porque isso aí pode atrapalhar todo o processo, tá? Segundo, não agir de modo temerário. De modo temerário, que é aquele modo de você, como eu disse, ser o espertão, né? Querer bancar o espertão e esconder algumas informações ou fazer algum tipo de joguinho, tá? E o último, você tem o dever de dar informações se for solicitado. Beleza? Então, eu trouxe aqui direitos do lado direito, do lado esquerdo, dever do lado direito, tá? Direito. Você tem o direito de ser notificado se tiver algum problema. Você tem o direito a um advogado, porém facultativo, tá? Isso é facultativo. Agora, é obrigado a chamar o advogado quando você tem um caso grave, um caso que já foge da área administrativa, um processo administrativo disciplinar. Não precisa é facultativo. Agora, se eu estiver falando de um processo judicial, aí você já tem que contratar um advogado por obrigação. Fechou? Deveres: dizer a verdade, não agir de modo temerário e dar informações quando solicitado. Galera, então é isso. Essa é a primeira aula, né, do bloco 1, Lei 9784, aqui redondinha para vocês. Eu acredito que se vocês saírem daqui entendendo o princípio da lei, os princípios que eu coloquei, e principalmente esse espírito da lei, do que a lei do que a lei está tratando, está querendo trazer para os cidadãos, o que a lei está querendo trazer para a administração pública, isso é o mais importante, tá? Porque é isso que faz você não decorar, mas se você entende o espírito da lei, quando cair uma questão, você fala, essa questão, ela se comunica diretamente com o que eu entendo dessa lei. Beleza? Trouxe os direitos e deveres para matar a aula, algumas diferenças de processo judiciário, que não cabe à Lei 9784, mas a ideia de poder, que é a ideia da instituição completa, é lógico, uma instituição por ser grande, vai caber sim em uso da Lei 9784. Fechou? Trouxe também o direito, dever, trouxe também o caráter supletivo ou subsidiário, que vocês viram. Trouxe também a aplicação da lei. A lei aplica-se no âmbito federal, na administração da União, direta ou indireta. Agora, vimos que ela também tem caráter supletivo e subsidiário, que é quando o Estado ou município não tem nenhuma norma sobre a administração pela localidade, e aí a Lei 9784, apesar de ser estrita para a União, ela pode ser usada em caráter supletivo, caráter subsidiário, que é quando falta, que é quando algo não está completo e a gente pode ir lá na Lei 9784 e buscar os nossos direitos ou também os nossos deveres. Um abraço, fiquem com Deus e até a aula 2.